GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 45, capítulo 2, Vantagens, 35ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos de volta aqui a mais uma gravação do Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje nós vamos continuar a lista de vantagens falando de telecinese até tolerância à radiação. Telecinese é uma vantagem de 5 pontos por nível. O personagem é capaz de mover objetos sem tocá-los. Na verdade, ele manifesta uma força invisível que age de acordo com suas instruções conscientes a um ponto distante. Especifique como ele faz isso. Entre as possibilidades temos magnetismo, psiquismo, psicocinese, um feixe trator de alta tecnologia ou algum efeito poltergeist sobrenatural. O personagem consegue manipular objetos à distância, como se os estivesse segurando com suas mãos, com uma ST igual ao nível do personagem em telecinese. Se tiver força suficiente para erguer um determinado objeto, o personagem é capaz de movê-lo com um deslocamento igual ao seu nível de telecinese modificado, como sempre pelo nível de carga. Independente do nível, o alcance máximo dessa vantagem é de 10 metros. Para modificar esse valor, é preciso adquirir alcance ampliado, ou alcance reduzido, que são modificadores, que nós vamos ver depois. A telecinese exige concentração constante para ser utilizada. Isso significa que durante o combate o personagem precisa realizar uma manobra concentrar no seu turno. Em seguida, a telecinese do personagem pode realizar uma manobra padrão, como se fosse um par de mãos incorpóreas em algum ponto dentro do seu alcance. Uma manobra preparar para pregar um objeto, uma manobra de deslocamento para erguê-lo e carregá-lo, uma manobra de ataque para tirá-lo ou agarrá-lo, ou para atacar com ele diretamente e assim por diante. Não são necessários testes para ações comuns de levantar e deslocar. Para atos mais complexos, o mestre pode exigir que o personagem faça um teste de DX ou com uma perícia adequada. Em situações onde o personagem faria um teste ST, faça o mesmo contra a sua telecinese. Todas as observações anteriores supõem que o personagem esteja utilizando a telecinese para executar uma tarefa à distância. Essa vantagem também pode auxiliar o personagem em perícias como jogos de azar, principalmente quando ele quiser roubar, arrumamento e cirurgia. Em geral, qualquer coisa que se beneficiaria de uma destreza manual elevada recebe um bônus de mais 4 se o personagem obtiver um sucesso no teste de IQ para utilizar sua telecinese de forma apropriada. No caso de um fracasso, o mestre pode estabelecer qualquer penalidade que considerar adequada. Arremesso. Ao aplicar um impulso com a telecinese para uma fração de segundo, o personagem é capaz de arremessar objetos com mais rapidez e mais longe do que consegue deslocá-los normalmente. O personagem deve fazer uma manobra concentrada e realizar um ataque com sua telecinese. Isso funciona exatamente como se o personagem estivesse arremessando o objeto com uma ST equivalente ao seu nível em telecinese. Ele faz um teste de arma de arremesso ou arremesso para atingir o alvo, dependendo do objeto que está sendo lançado. Para calcular meio D e max, use a distância entre o objeto e não o personagem e o alvo. Para calcular as penalidades de alcance, use a soma das distâncias entre o personagem e o objeto e desce até o alvo. Depois do arremesso, o personagem terá libertado seu controle telecinético sobre o objeto. Ele precisa fazer uma manobra preparar para pegá-lo novamente. Levitação. Se tiver telecinese suficiente para suportar seu próprio peso, o personagem é capaz de levitar. Ele deve realizar uma manobra concentrar, seguida de uma manobra de deslocamento com a telecinese para impulsionar seu corpo para um voo realmente psicocinético, adquira voo, com a limitação psicocinética. Segurar e golpear. O personagem é capaz de usar a telecinese para atacar o inimigo diretamente. Ele deve fazer um teste contra o valor de DX ou contra a perícia de combate desarmado para atingir o alvo. O inimigo se defende como se estivesse sendo atacado por um oponente invisível. Se o personagem conseguir segurá-lo, o inimigo não conseguirá superar a força telecinese, mas pode tentar se libertar. Normalmente, se também possuir telecinese, pode realizar uma manobra concentrada e usar seu próprio nível dessa habilidade em vez de ST. No turno seguinte, depois de agarrar o inimigo telecinese, o personagem pode fazer uma manobra de deslocamento com a mesma vantagem para levantar o alvo do solo, contanto que tenha telecinese suficiente para suportar o peso do inimigo. O indivíduo nessa situação não consegue fazer absolutamente nada que dependa do contato com o solo, correr, fugir, etc., mas pode realizar outras ações que sejam possíveis nessa situação. Limitações especiais. Magnética. A telecinese do personagem exerce um supermagnetismo e afeta apenas metais ferrosos, ferro, incluindo aço, níquel e cobalto, menos 50%. Psicocinética. A habilidade do personagem faz parte do poder psicocinese. Isso torna mental ao invés de física, menos 10%. Visível. A telecinese do personagem não é uma força invisível, mas sim uma mão incorpórea brilhante, um feixe trator ou algo semelhante. Isso ajuda muitas outras pessoas a se defenderem de seus ataques com telecinese. Não utilize as regras de visibilidade. Menos 20%. Telecomunicação. É uma vantagem de custo variável. O personagem é capaz de se comunicar por longas distâncias sem falar em voz alta. Ele consegue enviar
palavras com a velocidade normal da fala ou imagens com a mesma rapidez com que as desenha. Para estabelecer contato é necessário 1 segundo de concentração e um sucesso no teste de Q. Depois disso, o personagem não precisa se concentrar mais. Ele é capaz de manter vários contatos, mas o teste de Q sofre uma penalidade cumulativa de -1 para cada contato após o primeiro. A telecomunicação funciona mesmo entre os sons mais estridentes, embora interferências e entropia possam interromper o sinal. Pessoas com equipamento adequado podem tentar localizar, interceptar ou interromper a transmissão do personagem. Se existe um teste de operação de equipamento eletrônico de comunicação, no caso de um sucesso de um sinal eletromagnético, operação de equipamentos eletrônicos psicotrônica, no caso de um sinal psíquico, e assim por diante. Cada tipo de telecomunicação é uma vantagem independente dos próprios benefícios, com seus próprios benefícios e empecilhos. Algumas formas apresentam alcance limitado, pode ser ajustado por meio de alcance ampliado ou alcance reduzido. Comunicação a laser. O personagem se comunica por meio de um raio laser modulado. O alcance básico é de 75 km numa linha de visão reta. As exigências relacionadas ao raio estreito e à linha de visão tornam a espionagem de suas atividades extremamente difícil. O personagem só é capaz de se comunicar com outras pessoas que têm essa vantagem ou um comunicador a laser. 15 pontos. Comunicação por infravermelho. O personagem se comunica por meio de um raio infravermelho modulado. O alcance básico é de 500 metros e uma linha de visão direta. As exigências de curta distância e linha de visão tornam a interferência e a espionagem quase impossíveis em circunstâncias normais. O personagem só é capaz de se comunicar com pessoas que têm essa vantagem ou um comunicador infravermelho. 10 pontos. Diapsiquia, transmissão telepática. O personagem é capaz de transmitir pensamentos diretamente para outras pessoas por meio de magia, do psiquismo ou outros métodos exóticos. Seja específico. O alvo recebe os pensamentos mesmo se não tiver essa habilidade. O alcance é teoricamente ilimitado, mas o teste de Q para utilizar a vantagem sofre normalmente todas as penalidades de distância apresentadas no quadro Modificadores de Longa Distância, que nós vamos ver depois. Se não for capaz de ver nem sentir o alvo de alguma maneira, o personagem sofre uma penalidade adicional de -1 para familiares, amantes ou amigos íntimos, -3 para colegas e conhecidos, -5 para alguém com quem ele conversou apenas durante um breve momento. 30 pontos. Rádio. O personagem se comunica por meio de ondas de rádio. O alcance básico é de 15 km e uma linha de visão direta. O sinal é onidirecional, mas uma vez que o personagem é capaz de alterar a frequência, os espiões precisam de um sucesso em um teste de operações de equipamentos eletrônicos, comunicação, para ouvirem o conteúdo da mensagem. O benefício colateral dessa habilidade é o fato do personagem ser capaz de receber sinais comuns de rádio, AM, FM e faixa do cidadão, com um sucesso num teste de IQ, leva 1 segundo. Observe que o ruído de radiofrequência provocado por relâmpagos e equipamentos eletrônicos não blindados pode interferir na comunicação por rádio. Essa vantagem nunca funciona debaixo d'água. 10 pontos. Ampliações especiais, ondas curtas. Essa ampliação está disponível apenas para rádio. O personagem consegue fazer o sinal ultrapassar a ionosfera, se houver, de um planeta. Isso permite que ele transmita ou receba mensagens de qualquer parte daquele mundo. Lembre-se que raios solares, o clima, podem interromper a comunicação por meio de ondas curtas. Mais 50%. Transmissão aberta. Essa ampliação está disponível apenas para a diapsiquia e permite que o personagem envie seus pensamentos para todas as pessoas que se encontram numa área determinada ao seu redor. Isso exige um teste de Q modificado pela distância para o raio desejado, além de uma penalidade adicional de -4, 50%. Universal. A mensagem do personagem são automaticamente traduzidas para o idioma do alvo. O mestre pode limitar essa ampliação a pessoas com níveis tecnológicos avançados ou restringi-la à diapsiquia, mais 50%. Vídeo. O personagem não está limitado a imagens simples. Ele é capaz de transmitir vídeos em tempo real de qualquer coisa que consiga visualizar, mais 40%. Limitações especiais. Racial. A habilidade só funciona com pessoas da mesma raça que o personagem ou de uma raça muito similar, como descrito em Leitura da Mente. Menos 20%. Somente envio. O personagem é capaz de enviar mensagens, mas não de recebê-las. Essa vantagem não está disponível para a diapsiquia. Menos 50%. Somente recepção. O personagem é capaz de receber mensagens, mas não de enviá-las. Essa limitação não está disponível para a diapsiquia. Menos 50%. Telepatia. Essa habilidade é parte do poder psíquico de telepatia. Menos 10%. Vaga. O personagem não é capaz de enviar palavras ou imagens, apenas um código simples. Por exemplo, código Morse, com conceitos e emoções gerais no caso da diapsiquia. Menos 50%. Terror. 30 pontos, mais 10 pontos por -1 de verificador de pânico. O personagem é capaz de perturbar a mente de outras pessoas. Esse efeito se manifesta de várias maneiras. Um grito assustador, composição física atordoante ou até mesmo espanto divino de uma beleza insuportável. Quando o personagem ativa essa habilidade, qualquer indivíduo que ouvir ou ouvir, escolhe apenas um desses efeitos quando comparado à característica, deve fazer uma verificação de pânico imediatamente. Se obtiver sucesso na verificação de pânico, a vítima não sofre o efeito do terror por 1 hora. Acrescente a limitação ataque corpo a corpo, se o efeito do terror só afetar vítimas que o personagem tocar. Limitações especiais. Sempre ativo. O personagem não é capaz de desativar o terror para se envolver em atividades sociais comuns. Essa limitação costuma
costuma acompanhar os níveis mais extremos de aparência, normalmente hediondo ou pior, mas belíssimo também é uma possibilidade, menos 20%. Títere, 5 a 10 pontos. Tem como pré-requisitos possessão, mais aliado ou dependente. Um títere é um aliado ou um dependente que não é capaz de resistir à vantagem de possessão do personagem. Quando usa possessão sobre o títere, o personagem é automaticamente bem-sucedido. Isso pode ocorrer devido à natureza da vítima ou por causa de algum conhecimento especial do que o personagem detém, uma maldição, o nome verdadeiro do alvo, a chave para a mente dele, etc. Um títere sempre tem ou uma IQ 0 ou um dever, ou é reprogramável. Se tiver um dever, deve ser involuntário e sua frequência deve ser idêntica à frequência de participação do títere, seja como aliado ou dependente. Cada títere custa 5 pontos. O jogador pode comprar um grupo inteiro de aliados relacionados como títeres por 10 pontos. Esses custos se aplicam apenas à vantagem títere e é preciso pagar pelo aliado ou dependente separadamente. É comum, mas não obrigatório, que esses aliados tenham a ampliação lacaio ou a limitação relutante. Tolerância a ferimentos. É uma vantagem de custo variável. O personagem tem menos fraquezas fisiológicas que a maioria dos seres vivos comuns. O custo dessa vantagem depende das debilidades específicas que foram eliminadas. Perceba que algumas formas de tolerância a ferimentos abrangem outras e que difuso, homogêneo e não vivo são mutuamente excludentes. Difuso. O corpo do personagem é fluido ou fragmentado, composto por um enxame de entidades menores ou talvez energia pura. Isso torna imune a mutilações e reduz o dano que ele sofre com a maioria dos golpes físicos. A maioria dos inimigos não é capaz de empurrar ou segurar o personagem. Difuso inclui ainda todos os benefícios de sem sangue, sem cérebro e sem órgãos vitais. 100 pontos. Homogêneo. O corpo do personagem não tem órgãos internos vulneráveis, ossos, músculos ou quaisquer outros mecanismos. Por isso, ele é menos suscetível a ataques perfurantes, golpes de ponta, lesões em alvos difusos, homogêneos ou não vivos. Homogêneo inclui todos os benefícios de sem cérebro e sem órgãos vitais. Essa característica deve ser usada na criação de criaturas como golems de ferro, árvores e mucos. 40 pontos. Não vivo. O corpo do personagem não é feito de carne viva. Ele sofre dano reduzido de ataques perfurantes e golpe de ponta, mas não é tão resistente quanto uma criatura homogênea. Essa característica é especialmente adequada para máquinas e mortos-vivos corpóreos. Sem cérebro. O cérebro do personagem, se ele tiver algum, está distribuído por todo o seu corpo, não abriga sua consciência. O oponente não pode usá-lo como alvo para causar dano adicional. Talvez o personagem tenha uma cabeça, mas mesmo assim um golpe no crânio ou no olho é considerado como um golpe normal, no rosto, com a diferença de que o ferimento no olho pode mutilar esse órgão. 5 pontos. Sem cabeça. O personagem não tem cabeça. Isso inclui os benefícios de sem cérebro. O personagem também não tem pontos de impacto crânio e rosto e não tem necessidade de um elmo. Ele ainda é capaz de ver, ouvir, falar, cheirar, etc., a não ser que adquira essas vantagens apropriadas. O jogador deve especificar como o personagem realiza essas ações, de maneira sobrenatural ou tecnológica, por meio de órgãos em seu tronco, etc. É comum, mas não obrigatório que personagens sem cabeça também sejam sem pescoço, sem olhos ou as duas coisas. 7 pontos. Sem olhos, o personagem não tem olhos nem outros órgãos ópticos vulneráveis, mas de alguma forma é capaz de enxergar, a menos, é claro, que ele sofra cegueira. Como o personagem não tem olhos, eles não podem ser atacados. Ele também é imune a ataques que produzem cegueira. 5 pontos. Sem órgãos vitais. O personagem não tem órgãos vitais, como por exemplo um coração ou um motor, que seus oponentes possam usar como alvo para causar dano adicional. Considere todos os golpes em órgãos vitais ou na virilha como golpes no tronco. 5 pontos. Sem pescoço. O personagem não tem pescoço. Por esse motivo, ele não tem um ponto de impacto no pescoço e não pode ser decapitado, asfixiado nem estrangulado. 5 pontos. Sem sangue. O personagem não depende de fluidos corporais vitais, como sangue, para sobreviver. Ele não sangra. Não é afetado por toxinas de origem sanguínea e é imune a ataques que interrompem a circulação de uma parte do sangue do corpo. 5 pontos. Tolerância à radiação. É uma vantagem de custo variável. As células, os circuitos do personagem são resistentes à radiação. O custo dessa vantagem depende do divisor da dose efetiva de radiação que o personagem recebe após dividi-la pelo fator de proteção de quaisquer superproteções artificiais, como uma armadura, por exemplo. Se o divisor for 2, custa 5 pontos. Se 5, 10 pontos. 10, 15 pontos. 20, 20 pontos. 50, 25 pontos. 100, 30 pontos. 200, 35 pontos. 500, 40 pontos. E 1000, 45 pontos. Isso aí, nós vamos ver as regras de radiações quando formos falar sobre radiação num episódio futuro. Então, terminamos por aqui hoje esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Um episódio um pouquinho maior, mas esperamos que você esteja gostando dessa série. No RPG Next nós temos outro podcast de regras, que é o podcast de regras do D&D, 5ª edição. E também nós temos podcasts de aventuras, que são Tarrasque na Bota, Contos Narrados e outros. Se você gosta do nosso projeto, nos apoie no padrim.com.br/rpgnext ou no picpay.me/rpgnext. Portanto, vamos ficando hoje por aqui
E na próxima semana nos encontramos aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.